A violência faz parte da natureza humana? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Níveis de violência, de proximidade. Já vou fazer uns disclaimers, né? Que vão ter umas histórias difíceis, mas é pelo bem da didática. Tá certo, então além das referências abundantes, temos também muitos episódios do Naruhodo relacionados, né, Altair? Isso, e temos um convidado nesse episódio que tem um livro fantástico. É um livro de 2021, ele não é tão recente, mas assim, quem não conhece esse livro, vamos apresentar o autor dele. Leia esse livro, é sensacional, sensacional. Recomendo até o Ken eu sei que o Ken não leu ainda. É um livro fantástico, recomendadíssimo. Tá certo, então. O e-mail, Altair, veio do Oséias Batistas dos Santos, que escreve do Rio de Janeiro, é técnico em biotecnologia e engenharia. Ou em situações distantes de você? Eu não tenho a mínima dúvida. Então a mínima dúvida. Isso já ajuda a responder um pouco o começo, a gente vai começar pelo final, né? Responder um pouco a pergunta do nosso ouvinte, assim. Uhum. Mas a ideia é ser bad vibes, mas num bom sentido produtivo, assim. A violência faz parte da natureza humana? O conceito de natureza humana é bem discutível, tá? O conceito de natureza humana, isso vai ficar para outro episódio, mas a violência é indispensável. Não existe uma sociedade, um mundo ou uma espécie sem algum nível de violência. Só que aí a gente tem que fazer primeiro algumas definições. Vamos definir níveis e graus de proximidade frente a esse conceito geral de violência. E aí o degradê vai gerar um tipo de espectro que a gente vai se aproximar muito mais. Mas, como eu falei anteriormente, uma coisa muito importante para começar o episódio é apresentar esse livro, que é o Homo Ferox, que está na descrição, link, assim, recomendadíssimo. Sobretudo, um livro que trata das causas finais da violência. A gente vai falar das 4 causas da violência. Mas esse livro é focado mais nas causas finais e é um livro sensacional. Assim, admiro muito o trabalho do Reinaldo, ele escreveu vários outros livros. Gostaria de pedir que o Ken apresente o Reinaldo e depois vamos ler um pedacinho do livro para vocês terem um gostinho. E recomendo muito a leitura do livro completo. Tá certo. O nosso convidado especial é o Reinaldo José Lopes, que é jornalista de ciência da Folha de São Paulo e autor de 10 livros. Além do recente livro Homo Ferox, que o Altair acabou de se mencionar, temos também os best-sellers 1499, O Brasil Antes de Cabral, e Darwin Sem Frescura, este último escrito em parceria com o paleontólogo e youtuber Pirula, com o qual foi finalista no Prêmio Jabuti de 2020. Fez mestrado e doutorado sobre a obra de J.R.R. Tolkien na USP e também traduziu alguns dos principais livros do autor, como o Silmarillion e o Hobbit. Mora em São Carlos com sua esposa, seus filhos e uma Jack Russell chamada Zelda. Na descrição você também tem o link então para o livro Homo Ferox. Vamos ouvir então o Reinaldo? Salve, salve, ouvintes do Naruhodo. O meu nome é Reinaldo José Lopes. O Altair gentilmente me convidou para falar um pouquinho sobre o livro com vocês. E é claro que eu fiquei muito contente com o convite e tô aqui. O livro tenta fazer 2 coisas, basicamente. Primeiro, a ideia é mostrar que aquela lenda de que o homem é o único animal que mata em guerras, em ataques, por motivos que não envolvam alimentação ou defesa, bom, essa ideia tá errada. Na verdade, a gente encontra guerras e disputas pelo poder em diferentes espécies de mamíferos, em geral mamíferos sociais, e isso também é algo muito comum em outros primatas, como nós. Então, de um lado, quando a gente enfrenta a violência, a gente está enfrentando forças que são muito antigas e muito poderosas na nossa linhagem. Fatores como a maior agressividade dos membros do sexo masculino, a nossa tendência a dividir as pessoas em grupos rivais, em termos de nós contra eles, tudo isso é algo que precede, que vem antes da origem da nossa própria espécie. E com as origens das grandes civilizações, alguns desses fatores foram intensificados, mas ao mesmo tempo a gente vê a ascensão de forças capazes de minimizar os conflitos, de fazer com que, proporcionalmente, eles afetem um número cada vez menor de pessoas. E essa talvez seja a grande boa notícia. Eu acho que a gente vive num mundo que, em média, é muito menos violento do que qualquer outra época no passado, e a gente tem dados para mostrar isso, na verdade. Só que as forças que construíram essa melhora, que são basicamente coisas como a democracia, o avanço científico, a redução das desigualdades e o Estado laico, essas forças todas estão cada vez mais sob ataque no cenário político internacional hoje.
Então, o nosso desafio para impedir que as coisas voltem a piorar é reconhecer a importância desse legado de melhora e de redução da violência. E só um spoiler, armar a população, como querem alguns políticos, que vocês certamente sabem quem são, claramente, certamente não vai melhorar nada o cenário, pelo contrário, vai fortalecer uma piora. E é isso. Obrigado ao Altair e ao Ken. Parabéns para eles pelo trabalho fantástico que eles fazem com o podcast, que eu sou ouvinte de carteirinha aqui. E espero que vocês se interessem em dar uma olhadinha no livro. Grande abraço a todos. Você quer ouvir a boa ou a má notícia primeiro? Bem, quando me fazem esse tipo de pergunta, tendo a preferir a má notícia logo de cara, então vou assumir que temos preferências parecidas e tratar o leitor como eu gostaria de ser tratado. A má notícia é, em certo sentido, o óbvio. Como indivíduos e como espécie, estamos muito longe de sermos anjinhos, lógico. Guerras, homicídios, estupros e atrocidades várias não são perversões recentes de uma natureza humana essencialmente gentil. Pelo contrário, os tentáculos de trevas de tais fenômenos se estendem pela história e pela pré-história nos lugares mais distantes no espaço e no tempo que a gente consegue observar. O único jeito honesto de enxergar o que somos e o que podemos ser é não desviar o olhar e lidar com esse legado de uma vez por todas. O primeiro passo para tentar modificar um cenário ruim, afinal de contas, é entendê-lo. A crença de T.H. White de que os seres humanos são uma aberração em meio a milhões de espécies de seres vivos que só matam para comer se baseia em conhecimento científico datado da época em que se acreditava que os animais fazem essa ou aquela coisa pelo bem da espécie, supostamente evitando confrontos excessivamente sangrentos com competidores e optando apenas por combates ritualizados, sacrificando-se voluntariamente quando idosos para salvar os demais membros do bando, entre outras lendas caridosas. De meados dos anos 1960 para cá, entretanto, a ciência do comportamento animal, a etologia, bem como outros ramos de pesquisa, mostrou que muitas das tendências sombrias da humanidade possuem antecedentes no passado remoto de nossa linhagem, e que coisas parecidas estão presentes em diversos galhos vizinhos da árvore da vida a qual pertencemos. E não estou falando apenas das guerras escravagistas das formigas. Sim, algumas delas escravizam formigas de outras espécies. Soberanos que acabam de subir ao trono, matando os herdeiros do antecessor, como acabaram fazendo os generais de Alexandre o Grande depois que o rei da Macedônia morreu em 323 a.C., leões adotam essa estratégia o tempo todo na savana. Membros do sexo masculino que não conseguem uma parceira por bem forçando companheiras a copular, patos e orangotangos, entre outros muitos, estão no banco de réus. Guerras de extermínio que ajudam um grupo a aumentar seu espaço vital, o termo que vem do alemão Lebensraum, e como você talvez tenha imaginado um sujeito chamado Adolf adorava usá-lo, nazistas e chimpanzés têm mais essas coisas em comum, embora isso não signifique nem de longe que genocídios poderiam ser uma boa ideia, porque isso favoreceria a sobrevivência dos mais aptos. Tire qualquer sombra dessa falácia do século XIX da cabeça, pelo amor de Deus. Se somos ferozes, plural de ferox, como diz White, estamos em boa ou má companhia. Outro ponto crucial que complica ainda mais a divisão maniqueísta e em preto e branco que tracei em boas e más notícias é que existe uma conexão nem sempre clara à primeira vista entre o nosso lado horroroso e as nossas facetas benfazejas. O potencial destrutivo sem precedentes da violência humana nos últimos séculos tem muito a ver com o fato de que somos capazes de trabalhar em equipe com uma eficiência que nenhuma outra espécie, nem em seus sonhos mais desvairados, seria capaz de alcançar. E isso vale principalmente se a tal cooperação, essa linda união de indivíduos caminhando de mãos dadas rumo a um objetivo comum, tiver como meta derrotar outro grupo. Pense na aliança entre muitos dos cérebros científicos mais brilhantes do planeta, de um lado, e o poderio militar e industrial financeiro dos Estados Unidos, de outro, responsável por produzir a primeira bomba atômica da história em poucos anos, um avanço estimulado pelo pacifista Albert Einstein, aliás. A justificativa desse pessoal, que aliás fazia muito sentido nos anos 1940, se a gente não fabricar esse negócio primeiro, os nazistas vão chegar lá antes.
Há inclusive pistas neurobiológicas, ou seja, ligadas ao funcionamento do sistema nervoso e hormonal de humanos e outros mamíferos, de que os mesmos sistemas que produzem emoções ternas em relação a indivíduos que enxergamos como companheiros podem estar por trás, em parte, das reações xenófobas e intolerantes diante dos outros. Essa, aliás, talvez não seja uma notícia das piores, porque mecanismos neurobiológicos costumam ser construídos a partir de fundações evolutivas bastante antigas, o que significa que herdamos de nossos ancestrais remotos tanto as bases da agressividade quanto a de comportamentos que consideraríamos moralmente aceitáveis ou mesmo gentis. De fato, é o que outros estudos comparativos do comportamento animal têm indicado. Dá para ter uma coisa, a incrível capacidade de cooperação e conexão entre nós, sem a outra, o uso desse potencial contra competidores? Ainda não sabemos. Belo texto do Reinaldo aqui, hein? Esse trecho aqui acho que inspira as pessoas a lerem o livro inteiro, hein? O Reinaldo manda muito bem. Muito bem mesmo. Recomendo ler. Eu tô falando sério. Dificilmente eu faço propaganda de coisa. Você sabe quem. Verdade. Esse livro é fantástico. Vale a pena ser lido. É um ótimo gancho para começar a discussão sobre as raízes da violência, que é algo inerente, indispensável e importante para todos nós. Assim, não tem como você viver na sociedade como um ser social sendo pacífico, pensando o pacifismo nesse sentido do senso comum. Tipo, não vou fazer mal para ninguém. A sua própria existência ocupa um espaço. E se ocupa um espaço, vai incomodar alguém de um certo jeito. Ponto. Começa por aí. Então, vamos aos termos primeiro. Vamos definir violência. Tá? A própria Organização Mundial da Saúde tem um conceito de violência, né? Que seria, abre aspas, o uso intencional de poder e ou ameaça contra si mesmo, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, nos quais resulta em alguma chance de lesão, morte ou dano psicológico. Então é isso. A primeira característica da violência é o uso intencional de poder ou ameaça. É intencional. Tá? Certo. Então, por exemplo, eu posso fazer algo extremamente violento com você e eu não perceber. Né? Uhum. Isso, pra você, pode ser reconhecido como violência. Sim. Mas eu não percebo. Quer dizer, pra vítima é violência, pro agressor não necessariamente nessa concepção. Isso. Então, se você pensar que um dos lados nem percebe, não existe nem o conceito de agressão. Tem que ter um consenso, né? Porque, por exemplo, se você parar pra pensar assim, as pessoas com essa definição ficam pensando, é agressão doméstica, sabe? Agressão contra a mulher, pensa coisas assim. Não, mas pensa você de novo. A gente gravou um episódio duplo sobre isso, que é sobre animal doméstico. Sim. Você é violento tendo um cachorro e um gato em casa, tá? Ponto. Desculpa, sabe? Desculpa. Você está sendo violento comigo dizendo isso. Estou. Eu percebo que eu estou sendo violento e é de propósito, é por um bom uso. Uhum. Vai gerar dano psicológico em você? Talvez, mas fazer o quê? A discussão é maior do que isso, tá? Então, é importante apresentar essas bases. Por exemplo, o fato de você ter o padrão de consumo que você tem, que você naturalizou desde a sua infância. Uhum. Toda vez seus pais iam lá no mercado, compravam produtos, traziam pra você, cozinhava, você comia. Tá? Esse tipo de padrão de consumo, ele gera dano em outros níveis. Só que você não percebe. E sempre foi assim, sempre foi naturalizado. Sabe? Então, assim, uma coisa pra definir violência é a questão da intencionalidade. A partir do momento que você toma consciência de certos aspectos, aí você começa a perceber que seu próprio comportamento é violento em certos níveis. A partir do entendimento de certas contradições. Uhum. Tá? Uhum. Então, assim, todos nós, por definição, somos violentos, na maior parte das vezes, sem perceber. Certo. Tá? A partir do momento que a gente se dá conta, e é cônscio, das nossas estruturas de poder, de classe, físicas, coisas do tipo, você começa a perceber certas relações violentas que você não percebia. E aí a violência se impõe. Assim, tem um lado positivo, porque você começa a perceber o lugar do outro em certos aspectos, mas tem um lado negativo, que é, então todo mundo é violento, a sociedade é extremamente violenta. Só que aí, se você observar os dados mesmo, e no livro do Reinaldo fala um pouco disso, né? Quando você pensa em coisas extrínsecas, taxa de homicídios, taxa de comportamentos violentos, isso em média tem diminuído. Tá. Né? Assim, não nos últimos 10, 20 anos, mas se você comparar em centenas de anos, né, numa escala mais antropológica, essa é a época menos violenta do ponto de vista físico da história. Uhum. Assim, se você pegar 300 anos atrás, você não tinha impressão digital, não tinha nenhuma forma de identificar
Se você matasse alguém a 500 quilômetros da sua casa, ninguém ia descobrir. É verdade. O conceito de crime perfeito existia. Um avanço civilizatório que a gente tem hoje é tornar cada vez mais difícil a ideia de crime perfeito. Tanto é que tem pessoas que se indagam. Será que existe crime perfeito? Sim. Há 200 anos atrás era corrente crimes perfeitos. Porque ninguém descobria, sabe? Então, a primeira coisa é essa questão da intencionalidade. Eu posso ser violento com você e não perceber. Isso configura violência? Não. Configura quando tem os dois lados, tá? Tem os dois lados. Um lado tem que trazer à tona essa questão, e aí a gente vai falar de um conceito muito importante que é a desumanização, né? E quando os dois lados percebem, de fato eu fiz alguma coisa, e aí a gente tem, por exemplo, o Naruhodo duplo sobre por que pedimos desculpas. Quando você pede desculpa, você percebe que fez algum dano, mesmo que não seja por sua culpa. Se eu fiz algo que eu percebi que foi errado com você, mesmo que não tenha sido minha culpa, eu me sinto culpado, né? Mesmo que não tenha sido violento, entende? A partir do momento que você percebe a contradição, a perda, o dano, né? Você pode se desculpar, né? Mesmo que você não tenha intencionalmente feito parte do evento, tá? Mas, quando você gera dano pro outro e não percebe, você não vai se desculpar por uma coisa que você não percebe, né? E aí a tentativa é reagir contra. E aí você cai no... A gente tem um Naruhodo duplo sobre isso, sobre dissonância cognitiva. Também, você cai na dissonância, tá? E aí, assim, dada essa definição, né, da Organização Mundial de Saúde, consequências dela, a violência não necessariamente inclui em dano físico ou morte. Certo. Você pode gerar dano psicológico, que às vezes é muito longo e tal, né? E aí, quais são os principais modificadores de efeito? Quais são os principais fatores que afetam a quantidade de violência? Isso é bem descrito em estudos sociológicos de relações internacionais e tal, né? Pobreza concentrada. Então, assim, não é só pobreza, é a concentração da pobreza. Você tem bolsões de pobreza. Entendi. E daí entra uma questão geográfica, também importante. Pobreza concentrada, renda, né? Faz sentido. Desigualdade de gênero, uso de substância, sobretudo álcool, né? Tem várias substâncias que você pode usar, mas o álcool é a principal. Ausência de relações seguras e estáveis e nutridas entre pais e filhos. E aí você fala da violência transgeracional. Certo. Tá? Você passa a violência pra frente. Tá? E aí você tem tipos de violência. Você tem a violência auto-infligida, que aí a gente tem o Naruhodo 98, que é sobre suicídio, né? E aí não envolve só o suicídio, envolve o autoabuso, comportamento de risco, toda essa coisa, né? É um tipo de violência auto-infligida, que muitas vezes você não percebe que você está cometendo uma violência com você mesmo, então não é violência, tá? Mas faz parte. Violência interpessoal, e aí a violência interpessoal tem a violência interpessoal familiar, que é você ser violento com crianças, parceiros, pessoas idosas, coisas do tipo, ou pares. E a violência interpessoal comunal, que é você ser violento com um conhecido ou um estranho, que geograficamente é próximo. Tá? A gente tem dados muito concisos aqui, né, do Núcleo de Estudos sobre a Violência. Aliás, um abraço pro pessoal do Núcleo de Estudos sobre a Violência, que eu trabalhei há alguns anos, o pessoal muito legal. Uma das pessoas foram entrevistadas aqui no Naruhodo, que é o Marcelo Neri, foi entrevistado aqui, é uma pessoa ótima. Sim. E a gente tem dados muito robustos para mostrar que a esmagadora maioria dos homicídios em São Paulo são gerados por pessoas que se conhecem, tá? Sejam familiares ou conhecidos que coabitam a mesma região. A maior parte das desinteligências que leva a homicídios não são entre pessoas desconhecidas. Você conhece, é o cara do bar, é alguém numa festa, é alguma coisa assim, tá? Aí envolve a violência interpessoal familiar, né? Desculpa, a violência interpessoal comunal. E você tem os casos de violência coletiva, que aí envolve violência social, né? Sociedades mesmo, violência política e violência econômica, né? Essas são um pouco mais difusas. Então, por exemplo, quando você pensa em violência coletiva, você vai pensar em time de futebol, torcida, briga de torcida, isso é um tipo de violência coletiva social, né? Mas, por exemplo, a xenofobia. A xenofobia é um tipo de violência coletiva social. Você ataca um outro povo, né? Aí tem dados muito interessantes por exemplo, da violência coletiva social. Eu vou pegar um exemplo, né, de um artigo que está na descrição. Vou pegar um exemplo, assim, anedótico, mas importante. Muitas pessoas devem identificar esse tipo de problema. O artigo é de 2024 e ele descreve um exemplo, né, de um incidente que ocorreu num mercado italiano, no qual um consumidor, né, era uma senhora, uma moça, que estava ali na fila do caixa, bem na época da Covid, 2021, né? Ela estava ali na fila do caixa e a caixa que estava atendendo ela, que era de origem dominicana, e eles estavam na Itália, e a moça que estava na fila era italiana,
né, a Caixa pediu para a consumidora ir um pouquinho para trás, de acordo com os protocolos de distanciamento da Covid. E aí a moça italiana ficou brava e disse para ela o seguinte, abre aspas, calhe a boca e faça o seu trabalho, macaca. Né? Se você não gosta do que eu estou fazendo, volte para seu país. Né? Assim, é um exemplo anedótico, mas ocorre a rodo, Claro, assim, sim, em vários lugares. sim, Né? sim. Então, esse é um tipo de violência coletiva social. É feito por um indivíduo, mas representa uma classe grande de pessoas também. Né? E aí é interessante que boa parte das violências coletivas sociais, quando você chama o outro de macaco, né? E esse trabalho é muito interessante, que dependendo da cultura, os termos que você utiliza para desumanizar o outro e colocá-lo numa classe subalterna é diferente. Né? Então, esse artigo mesmo ele é um artigo feito por italianos. Os italianos, e aqui no Brasil também é muito comum, quando você quer desumanizar alguém, você usa termos ligados a animais, né? A características animais. Isso é chamado ontologização. Ontologia é atribuir o status de pessoa. Né? Quando eu dou um status ontológico para alguma coisa, eu dou o status de pessoa para alguma coisa. Né? Quando eu desontologizo, eu tiro o status de pessoa de alguém. Né? E eu posso tirar isso de algumas formas. Né? Uma dessas formas é usar xingamentos verbais. Né? A gente tem o Naruhodo porque xingamos e tal. Então, boa parte da cultura ocidental, isso vem de Roma, e aí é um trabalho fantástico que mostra em Roma, que quando você queria desumanizar alguém em Roma, o que você fazia? Chamava a pessoa de ladrão, de nômade ou de sujo. Né? Eram termos, assim, porque os nomes romanos eram muito ligados ao local onde você nasce. Né? Se o seu lugar é o caminho, você não tem nome, logo você não é uma pessoa. É muito interessante, né, essa questão, né? E aí, posteriormente, a ideia de você desumanizar uma outra pessoa é chamá-la de animal. Então você pode chamar de macaco, de burro, de qualquer coisa assim, do tipo. Tá? Mas é interessante que no Oriente é diferente. Fizeram uma pesquisa na China, os termos que você utiliza para desumanizar pessoas na China são ligados mais a objetos ou robôs. Você dar status de robô, de um autômato, é uma forma de desumanizar. Muito mais do que um bicho. Isso, porque eles têm. Isso é ligado ao pensamento religioso. Eles têm uma cultura mais animista. De que os animais têm alma e têm poder e faz parte da natureza e tal. Robôs não fazem parte da natureza. Certo. Né? São coisas supranaturais. Muito interessante. Faz mais sentido, hein? Então. É muito comum, né? Você identifica ideias ligadas à violência coletiva social quando você desumaniza o outro. Né? E você pode desumanizar dos dois lados. Por exemplo, se eu te chamo de macaco, né? Eu estou te desumanizando. Se eu te chamo de, por exemplo, eu digo que você não tem alma, ou você não tem volição, você só faz o que os... Isso é uma desumanização bem chinesa. Assim, que, você só faz o que os outros dizem pra você fazer. Ou seja, você não tem vontade. Você é igual um robô, igual um objeto, sabe? Um utensílio, sabe? É diferente, né? É interessante isso. Tá? Você ser um utensílio, você ser só um objeto de uso, desumaniza você no Oriente, principalmente. Tá? É interessante. Aqui é ser associado com animal, porque é uma coisa que não tem alma. Vê que o pensamento animista versus cristão, o modelo religioso bate aí. Né? Muito interessante. E aí essa desumanização acontece no nível social, acontece no nível político, vide discurso político. Né? Então, assim, você nunca vai ver um discurso de um político que ele vai chegar e dizer o seguinte: temos que amar a todos. Né? Político não faz isso, religioso até faz. Né? É uma coisa bem cristã. Mas político não faz. Por quê? Porque não existe nada que una mais as pessoas do que o ódio. O amor não une as pessoas. O amor une as pessoas próximas de você. Verdade. Né? E aí tem a ver com um comentário que está até no trecho do livro do Reinaldo, né? Que essa coisa, né? Que é bem o finalzinho, né? Dá para ter uma coisa, a incrível capacidade de cooperação e conexão, sem a outra, que é o uso desse potencial contra competidores. Esse é o encerramento do nosso episódio duplo sobre se somos bons ou maus por natureza. Certo. É esse conflito. A gente é bom e mal ao mesmo tempo, depende da distância. Né? Então a gente fala, por exemplo, do papel da ocitocina. A ocitocina é um hormônio relacionado... As pessoas acham que é o hormônio do amor. Por quê? Porque é o hormônio relacionado com a ligação da mãe-bebê. Né? Só que, fora a relação mãe-bebê, a ocitocina é usada para discriminar grupos. Se você não faz parte do meu grupo... Né? Então, se eu tomo um shot de ocitocina no nariz, né, um spray de ocitocina,
E você não é do meu grupo, Ken? Eu vou ser muito mais reativo a você. Sim. Igual a mãe e o seu filho. A mãe protege tanto o filho, né? Que a única coisa que faz parte do grupo dela é o filho. Todo o resto que morra. Uhum. Né? Isso é o papel da ocitocina. E reflete exatamente o comentário do livro do Reinaldo. E eu iria além, diria que pela proteção do filho, a mãe é capaz de matar, né? E percebe a violência mora aí? E sem perceber. E não é só matar, é excluir. Porque exclusão é um tipo de violência. Você não ser assertivo é também uma violência. Certo. Né? É interessante. Então, tem até aquela frase, né? O amor move montanhas, o ódio constrói impérios. E é verdade. É verdade. Então, assim, não existe nenhum discurso político no modelo societal, econômico que a gente tem hoje. Pensa no capitalismo ou socialismo, ou o que quer que seja de modelos intermediários. Não existe nenhum estadista que defende essa ideia de que temos que amar a todos. Não. Você tem que ter algo contra alguém, sabe? E em momentos de maior falta, tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguém pra bater, sabe? Não tem, senão você desagrega. Um exemplo, por exemplo, é o Gandhi. O Gandhi que defendia, né, tipo, a união, o contato, a não violência total, ele nunca foi capaz de ter um Estado. Não dá pra construir um Estado. Você pode construir grupos de pessoas, né? Entidades, agrupamentos, mas um Estado que seja assim, do modelo que a gente tem hoje é impossível, né? Então, é importante ter essas bases, assim, né? E aí, a gente fala também da violência coletiva econômica. É possível ser economicamente violento? Sim. E não é tipo esse modelo atual que é taxar, tirar... Não, é uma coisa mais sutil. Que é, por exemplo, a burocracia. Tem um livro do David Gruber, um antropólogo fantástico, né? Que é um livro que chama A Utopia das Regras. Que livro bacana! O antropólogo é foda. Né? Aquele chato que te motiva, é bacana mesmo. Né? Que é um chato generalizado, assim. Né? Que ele fala o seguinte, que a linguagem da racionalidade econômica se torna uma metáfora para fazer a economia evitar falar sobre o que essa racionalidade quer defender. Então, por exemplo, quando eu crio um sistema muito burocrático, eu evito você ter acesso a coisas. Porque eu tomo... E aí um conceito que é chamado chronemics, que é de cronos, que é de tempo, que eu tomo o seu tempo. O negócio é tão burocrático que você desiste. Sim, eu tava pensando aqui enquanto você falava, né? Já que eu sou um pequeno empresário, né? Pequeníssimo, a briga entre uma empresa pequena com uma multinacional gigante. Tá? Ah, sim. Se uma multinacional gigante resolve, sei lá, não fazer um pagamento, né? Para conseguir esse pagamento, você vai perder tanto tempo, tanto esforço, tanto dinheiro, ter que contratar advogados, enquanto que a multinacional tem um departamento jurídico gigantesco, né? E recursos infinitos para contratar os melhores escritórios de advocacia e transformar aquilo numa coisa que se arrasta por anos. Né? Exatamente. Não deixa de ser uma violência, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo controla o seu tempo. E aí vira custo-benefício, não vale a pena, né? Então, a economia, né, a questão burocrática, por exemplo, não tem como viver sem burocracia, tem que ter um certo nível, né? Certo. Mas quando ela pode ser usada como um modelo de ferramenta para controle individual. É uma coisa violenta. E é passivo, né? E a gente tem um último tipo de violência que é chamado violência lenta. A violência lenta todos nós fazemos. Então, por exemplo, tem animal doméstico, uma violência lenta, né? Degradação ambiental, poluição, aquecimento global, são resultados da nossa violência lenta. Porque você valoriza muito mais os dados próximos do que a coletividade. Tá? Então, ou seja, incluímos todos. Todos nós somos. É isso aí e é nóis. E aí, assim, agora que a gente definiu a violência, os tipos, a gente pode falar dos níveis de violência. E daí é importante mudar a palavra. Tá? Você tem a dominância, a violência e a agressividade. Tá? Pense isso em termos de distância. A dominância é o que está mais distante. Então, por exemplo, o seu exemplo da empresa, por que a empresa consegue fazer isso com você? Não é porque ela é violenta, é porque ela é dominante. Ela tem uma dominância, ela tem um status. Né? Então, definição, dominância. É o acesso preferencial a recursos frente a outro organismo ou outra organização, baseado num padrão de força, ameaça e intimidação. Então, assim, eu sou muito maior que você. Sabe, eu tenho muito mais contatos, então eu intimido você, né? Então eu tenho dominância. Eu não vou te bater, não vou te prender, não vou te processar, nada. Eu não preciso. Eu só preciso existir, tá? Então a dominância é essa coisa mais distante. Assim, o meio caminho é a violência. É o meio do caminho.
Só que, e aí como eu falei, existem violências que você... que de fato são ativas, e existem violências que são passivas. Por exemplo, eu posso ser violento com você tirando coisas de você. E aí essa fala, as pessoas que são excessivamente passivas, que essas pessoas que defendem, por exemplo, não, um mundo sem violência, você está sendo violento. Tá? Então, por exemplo, e aí é um mecanismo, você conhece muito bem, que são as teorias de assédio, que é o espiral do silêncio. Né? Todo mundo ficar em silêncio é uma forma de apaziguamento. Você mantém a hierarquia, mas sempre vai ter alguém que vai ser violento. Não tem jeito. Não tem como escapar. Sem né? dúvida. Você será assertivo? Vou falar, ô cacete, o que você tá fazendo, caralho? Sabe? tipo, bancar mesmo. Você será assertivo é uma forma não violenta, é uma forma agressiva. A agressividade é o que tá perto. Tipo, eu bater em você pode ser violento, pode refletir uma estrutura violenta, né? Mas pode refletir uma estrutura não violenta, mas agressiva. Então, a agressividade é o físico. A agressividade é o tete a tete, pessoa a pessoa. Tá? Países não são agressivos, empresas não são agressivas. Empresas podem ser ou dominantes ou violentas. A agressividade é o dia a dia. É o dia a dia. Tá? Certo. Eu, por exemplo, eu ver você sofrendo e não fazer nada, eu estou sendo agressivo. Negativamente. Né? Eu posso não estar sendo violento. Então, por exemplo, eu não fazer uma coisa pra você e você sofre naquele momento, mas eu sei que depois vai te favorecer, depois, eu posso estar sendo não agressivo, mas não estar sendo violento. Então, assim, vamos definir a agressividade. A agressividade é um comportamento, agressividade, tá? É um comportamento focado em opor ou atacar algo ou alguém. Isso é agressividade. Tipo, sai daqui, sabe? Tipo, isso é agressividade. É individual, é tete a tete. Então, pessoas são agressivas, você pode ser agressivo o tempo todo. Às vezes você é violento, às vezes não. Porque depende dessa estrutura maior. Então, às vezes eu sou agressivo para me defender. Né? Eu posso não estar sendo violento, eu reajo. Tá? A violência é uma coisa no médio caminho, assim, né? A médio prazo. A dominância é uma coisa maior. A hierárquico, estrutural e tal. Né? Então, é importante perceber esses níveis, assim. E por que existe dominância, violência e agressividade? A grande razão por trás disso é a existência de recurso limitado. Você tem um recurso, e aí vem da biologia, você tem um recurso, esse recurso é limitado, tipo, é isso. Eu lembro muito do Quincas Borba, né? Que ele defendia lá aos vencedores, aos perdedores as batatas, sabe? É bem o humanitismo, aquela lógica do humanitismo e tal, né? Mas é basicamente isso, tem recursos, né? E aí o recurso pode ser comida, pode ser acesso, pode ser poder, pode ser pessoas, né? E é isso, tá? Então, assim, como é que a gente divide os recursos? E aí a gente entra numa parte, tudo bem. Então, se a violência é parte constituinte da sociedade, das pessoas, das relações, sempre vai ter algum nível de violência. Essa violência pode... e aí é importante, eu tô forçando na palavra violência porque é o meio do caminho, né? Tá. Então, assim, a violência é constituinte das sociedades, independente de quais são, sejam elas coletivistas ou não. Existe a violência. A violência pode se transformar em agressividade, que aí eu vou bater em você, e a violência é resultado da dominância, que é a briga entre grupos, né, por recurso. Então, assim, o contexto é esse. Temos uma sociedade biológica, né, que tem recurso, esse recurso é limitado, vai aparecer certos grupos, e esses grupos vão estabelecer uma hierarquia de dominância. É a primeira coisa, grupos. A gente tá falando de genética de população mesmo, bem longe, né? A partir dessa hierarquia de dominância, você vai ter uma estrutura de violência. Essa estrutura de violência, né, que aí é de fato o uso intencional de poder, ameaça contra si mesmo, outra pessoa, né? Essa violência pode se transmutar em agressividade, que é um bater no outro, guerra, bater no outro, ou cuidado, que aí tem a ver com os nossos 2 episódios, o 434 e 435, sobre a amizade entre homem e mulher. Volta aquela questão da ligação entre cuidado e violência, né? Então, a gestão da violência gera cuidado e a falta de cuidado gera violência. Esse ciclo que a gente abriu 2 episódios atrás é muito importante. É fundamental para entender a questão. Então, assim, dominância sempre vai ter, porque o recurso é limitado. Ponto. Tá? Isso é dado de realidade, né? A partir daí vai se estabelecer uma estrutura de violência. Essa estrutura pode criar exército, pode criar polícia, pode criar estruturas de ordem, né? Tipo, você não pode passar daqui, porque senão ninguém se entende, a gente precisa fazer uma fila, sabe? É uma coisa, né, que faz parte de uma estrutura de violência, a ordem, né? Sim, só que isso pode ser feito de um jeito cuidadoso ou de um jeito agressivo, violento. Certo.
Percebe? Então, tudo bem, mas aí você tá falando como se fosse uma coisa muito estanque. O nível da dominância e da violência mas o que a gente faz com isso? E aí que é a chave de você não ter livre-arbítrio, mas de você trabalhar com isso um pouco melhor. É a questão da agressividade, né? E aí, dados que a gente tem, assim, da literatura, de novo, as referências estão imperdíveis, né? Tem um artigo de 2015 que mostra diferenças de gênero em agressividade, né? Especificamente, que é ação individual, né? É um dos artigos com maior efeito que eu já vi em psicologia. Os efeitos de psicologia, o tamanho de efeito de diferenças não é muito grande. Mas esse artigo é um dos maiores que eu já vi, mostrando assim, a agressividade é coisa de homem, macho, ponto. Né? Treta, sair da mão, isso tem um lado positivo e negativo. De novo, é ambíguo, é sempre ambíguo. Você resolver as coisas na mão, dependendo do que resolve o problema. Em vez de ficar anos fustigando o bagulho, tá? Então, de novo, às vezes você será assertivo e falar, você não vai passar daqui, sabe? Tipo, tem esse tipo de coisa. Você cria um limite que pode ser uma manifestação de cuidado também, né? Vide criação de filho, tá? Então, tem que botar limite no cacete da criança, claro, né? Só que assim, você não precisa ser agressivo, não precisa bater na criança, mas você pode ser assertivo. Então essa é uma coisa importante. A gente tem dados modernos, muito robustos. O livro do Reinaldo fala um pouco sobre isso, né? O papel do homem na violência e na agressividade, seja no estabelecimento de cultura de violência, aí você tem a cultura do machismo, da misoginia, né? Que o homem tem a predominância das estruturas de violência, então ele domina a mulher em certo aspecto, né? E a mulher, em outro lado, tira o cuidado. E aí gera uma espiral de violência que ataca os dois lados e é uma droga, né? Certo. Que é a minha crítica à discussão de gênero hoje. Ela ficou muito belicista, muito bélica, sabe? Que aí que é o modelo de rede social, essa desgraça do satanás de rede social, que você só é ouvido se você grita, igual uma gralha, né? E se você fala muito alto, as pessoas te ouvem, e o jeito de você falar é falar de um jeito agressivo. E aí você cria um ciclo de agressividade e a relação de gênero não resolve. Nas redes sociais a coisa fica ainda pior porque tem uma questão de performance, assim, né? Exatamente. As pessoas estão preocupadas com a sua própria performance acerca do tema. Isso. E por quê? Porque as pessoas, no fundo, são produtos que tem uma estratégia de consumo que reflete uma competição por recurso limitado. Fechou com o ciclo. Que desgraça, né, Ken? Desgraça. Sim, o problema bate na sociedade de consumo também, que alimenta estruturas de violência onde você não tem escolha a não ser agressivo. Né? Se você for cuidadoso, você não aparece. Não aparece. E é exatamente porque eu quero chamar a atenção. Né? A gente tem um Naruhodo sobre isso, que é porque as pessoas preferem as notícias ruins. É o efeito da Atena. Né? O efeito da Atena acontece em vários níveis. Um desses níveis é a discussão de gênero. Por isso que eu tenho preguiça. Completamente preguiça. Né? O homem chama a mulher de gorda, a mulher chama o cara de careco, de qualquer coisa, sei lá o quê, de pau pequeno. E fica essa coisa circulando. Dentro de cada grupo, né? Faz sentido, mas não resolve o problema. Né? Como é que você estabelece uma questão cuidadosa? E aí tem um trabalho, 2013, 2023, muito bom, mostrando o aumento de bullying e agressividade nos meninos, nas escolas, crianças. Né? Sim. E aí a gente tem uma causa material para isso, né? Porque a gente tem tanto áreas cerebrais quanto hormônios ligados a isso. Os meninos, crianças, são mais agressivos. Eles batem mais. E aí tem a questão da testosterona, mesmo, que é ligado a isso. A gente tem um Naruhodo duplo sobre instinto materno, e a gente explica isso na primeira parte. Mas tem também a questão de áreas cerebrais. Né? O córtex pré-frontal e o giro órbito-frontal são áreas que se desenvolvem mais rápido nas meninas, primeiro. Então as meninas desenvolvem antes a autorregulação. Elas regulam mais o comportamento delas. Eu não posso fazer isso. Aquela máxima de que as mulheres amadurecem mais cedo não é de todo mentira. Então, amadurecem do ponto de vista comportamental, mas não do ponto de vista de motor. Assim, corporal. Do ponto de vista corporal, não. Comportamental, sim. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que é esperado que você pense, recaia, né? Seja recatado. Sabe essa coisa? Sim. Então, assim, e não quer dizer que as meninas não sejam violentas. Os trabalhos mostram que os meninos brigam, né? Então, criança briga mais. As meninas excluem mais. Tem uma exclusão, né? O ostracismo, coisas do tipo, também é uma forma de violência, né? Tirar do grupo, né? Isso. Tipo, eu tiro o cuidado de você. Eu te tiro o cuidado. É uma forma de violência, claro. Excluir, né? E isso vai ficando, ainda mais porque as meninas são mais verbais até uma parte da vida, é um tipo de violência também, é horrível. Agora, o senso comum diria que as redes sociais
estimulam ainda mais Com certeza. esse tipo de comportamento, né? Porque a arquitetura da rede não é para estimular esse tipo de discussão. A gente tem o Naruhodo sobre porque discussões virtuais são inúteis, né? Porque o objetivo da arquitetura da rede social é fazer você consumir. E você consome o que te chama atenção. E o que te chama atenção é ser agressivo. Ou seja, dá tudo errado. Né? Dá tudo errado. Você sabe quem é melhor que eu. Você estuda isso aí há décadas. O ódio também chama mais atenção que o amor. Né? O ódio constrói impérios. Né? Não preciso mover a montanha. Eu construo um império em cima da porra da montanha. Eu dinamito a montanha depois. Sabe? Então, o segredo de um bom estadista é fazer uma boa gestão do ódio, tendo um diplomata e um general. É simples assim. Sabe? Isso é imemorial. Né? E dá pra desconstruir isso? Dá. Esse é o negócio. Dá. O Freud mesmo fala, né, num grande texto dele, Psicologia das Massas, né, que ele fala que o papel mais importante para a formação das massas é o repúdio e a negação de alguma coisa. Nós somos um grupo. E o que a gente é um grupo? Porque a gente não é aquilo. A gente faz parte do mesmo grupo porque a gente não é antivacina. Então você ataca o antivacina, sabe? E o antivacina faz o mesmo. Então, essa é a ideia da gênese das massas. É você abraçar a ausência de negação. Eu sou isso, logo eu não sou aquilo, logo aquilo é errado, né? E aí o segredo, e está no Naruhodo duplo também sobre se nós somos bons ou maus por natureza, é você abraçar a sua negação. A partir do momento que você percebe que você não sabe o que você é, e o que te explica é a sua negação, você está em constante movimento. Eu não sei se você lembra desse episódio. Por exemplo, você nasceu em Maringá, né? Uhum. Você é manauara? Não. Você nasceu no Amazonas? Não. Você sabe explicar por que você não é. Você é baiano? Não. Não. Você sabe explicar. Só que você não sabe o que é ser paranaense. Você sabe a partir das negações. Se você percebe que o que você é a partir da ausência, só que essa ausência não te limita, isso vai gerar em você um senso de movimento. Então o que eu sou de verdade? Eu tenho que descobrir o que eu não sou. E aí você se abre a diferentes espaços de alteridade. Logo você começa a ter menos agressividade e mais cuidado pelo lugar do outro. Né? Só que isso também, a possibilidade de desenvolver uma pessoa capaz disso é um lugar de privilégio. Porque a maior parte das pessoas, e aí por uma questão violenta, o chronemics, é obrigada a vender seu tempo para atender uma demanda de consumo. E aí como você tem que vender seu tempo, você não tem tempo de desenvolver as suas negações. Porque é muito mais cômodo ficar preso àquilo que você acha que é. E ficar limitado. Uhum. E aí você cai na polarização, no sectarismo, e aí começa a querer matar todo mundo. Vide a condição atual que estamos, quem? A condição atual que estamos é o prenúncio da guerra. Isso não é novo, já aconteceu, a história mostra. É o prenúncio de uma nova guerra. A gente precisa disso. E por quê? Porque vivemos numa época de desigualdade, a desigualdade limita o recurso, e aí gera uma estrutura de violência que necessita estabelecer nos indivíduos a agressividade. E qual o resultado da agressividade? Separar entre nós e eles. Sim. Né? Usando o hormônio, que é o hormônio, entre aspas, do amor. Amor, meu pau de óculos, que é a ocitocina. Né? Uhum. Então o povo fica com a ocitocina mais alta, não porque eu amo você, é porque você não faz parte do meu grupo. E se você não faz parte do meu grupo... E aí acontece essa exacerbação do nacionalismo também. Muito né? bem. Então você vê que a conversa é em todos os níveis, do nível individual ao local. Por quê? Porque temos estruturas de dominância que querem se manter à custa de certas estruturas de violência, condicionando comportamentos agressivos nos indivíduos. Uhum. Isso pode ser rebatido. Claro que isso é moldado, isso não é assim. Essa relação de dominância e violência e agressividade é algo que tem uma base genética evolutiva grande. Uhum. Mas, para quem é biólogo, fez um semestre de biologia básica, sabe que biologia seleciona não traço, seleciona variabilidade. Sim. A gente tem um jogo aí. A gente tem uma possibilidade de jogar. E a gente escolhe intencionalmente ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é, vou matar você. Né? Melhor te matar, porque você some e o recurso fica pra mim. Esse é o caminho fácil. Uhum. Esse é o caminho do chimpanzé, é o caminho do macaco, sabe? E que desumaniza também, né? Então a gente tem exemplos de desumanização. Um exemplo claro, assim, moderno, temos fotos, evidências. Quiser entrar nas referências por sua conta e risco, tá? Por sua conta e risco, o exemplo do Japão lá na Manchúria, né? Nanquim, todo o genocídio que o Japão começou ali na Primeira Guerra pra frente, né? Tem o caso terrível da Unidade 731, que é um laboratório feito lá na China pelos japoneses, em que eles mataram 14 mil pessoas e submeteram mais de 300 mil mortes por doenças infecciosas que eles mesmos fizeram. Eles matavam gente a granel, né? E aí um exemplo de desumanização
eles criavam um termo para as pessoas. Eles chamavam as pessoas de troncos. Lenha. Chamavam pessoas de lenha. Né? Então você objetificava por meio de algo que você usava para ser queimado, usado. É bem aquela coisa, você quebra com um machado e deixa lá para quando você precisar, você pega. É exatamente a sensação que o japonês fazia, tanto dos chineses ali, quanto de tinha alguns coreanos e também russos, né? E eram experimentos terríveis, nenhuma validade científica, sem nenhum controle. A gente tem um Naruhodo sobre isso, inclusive, mostra que a gente não aprendeu desgraça nenhuma, que como que a gente faz para fazer uma pesquisa ética, né? Que era um exemplo da Covid, mas aplicado ali. Inclusive, certos dados que foram coletados naquela época foram publicados em revistas revisadas por pares. E a porra dos revisores sabiam disso, nos anos 50. Sabiam disso. Que era feito com gestante que estava escrava e foi estuprada para virar gestante para eles usarem para pesquisa. Foda, sabe? Desgraça. E isso pode acontecer em todo e qualquer lugar. Tá aí um ótimo tema pro Ciência Suja, hein? Eles ainda não abordaram isso. Ah, mas com certeza. O material é abundante, né? E aí a gente entra na parte final do episódio agora. Não, tudo bem. Então tem toda essa estrutura econômica, individual, social. Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer bastante coisa, tá? Do ponto de vista individual mesmo, dá pra fazer bastante coisa. A coisa que dá pra ser feita é uma coisa um pouco contraintuitiva, que a gente já falou em outros episódios, né? Tem um artigo clássico do Bandura, 1961, que é o artigo do Bobodol, né? A bonequinha Bobo, né? Bobo era o nome do bonequinho, né? Que em português tem um sentido pejorativo, mas o experimentador, ele fazia brincadeiras com uma criança pequena, de 3, 4 anos, crianças pequenas, fazendo o bonequinho contar uma história agressiva. E ele verificou posteriormente que as crianças reproduziam essa história agressiva, tanto meninos quanto meninas, né? Então a gente aprende a reproduzir padrões de ação, né? Padrões de comportamento, né? E aí a ideia, e aí a coisa mais contraditória, é a gente abrir mão da felicidade. Você abrir mão de ser feliz, e isso já é dito em vários episódios, é o caminho para você reconhecer as estruturas de violência e tentar ser agressivo de um jeito assertivo. Assim, não é que você nunca vai brigar, mas você vai se preparar para isso. Sabe, você vai ter um preparo, você vai desenvolver em você atributos e aptidões para quando for necessário você usar de forma assertiva. Você não vai reagir às coisas, você vai ter o preparo, sabe, o preparo. Então, se você acha que você é importante no seu contexto social, você aprender a brigar, aprenda a brigar. E tenha essa skill com você, sabe? A gente vê isso muito com o trabalho. Então, por exemplo, quem você tem o seu trabalho como publicitário. Às vezes você não vê a necessidade assim, poxa, ia ser legal eu fazer um curso tal, para melhorar uma skill, né? Pense isso pra vida. Então, poxa, ia ser legal pra mim fazer tal, aprender a cozinhar, ou aprender a artes marciais, ou aprender a fazer tarefas que me tornem mais apto caso seja necessário, eu ser assertivo, eu agir no mundo. Ou, por exemplo, comunicação não violenta, né? É importante eu saber conversar. Tipo, tudo bem, eu já faço artes marciais, sou bombadão, plá, aquela coisa lá, mas eu não consigo nem dar bom dia. Ou seja, eu vou ser agressivo do mesmo jeito, né? Tipo, aprender a conversar, né? Fazer terapia, fazer uma aula de retórica, fazer uma aula de dança. Todas essas coisas são formas de você atribuir skills a você mesmo, habilidades, que podem ser úteis no momento de reconhecer uma vulnerabilidade e ser assertivo. E aí você vai fazer um bom uso da agressividade em certos contextos e do cuidado em outros. Certo. Entende? Então, esse é um caminho, né, no nível próximo. E o outro caminho é você reconhecer as suas negações. É você perceber que você nunca vai saber quem você é. Você sabe o que você não é. Quanto mais variável e quanto mais inclusivo for o seu mundo, mais rico internamente ele é. Então você para de se importar com quem está fora e começa a usar a convivência com o de fora para aumentar o seu mundo interno dentro, né? Esse episódio, de fato, conversa muito com 433, 434, né? De amizade entre homem e mulher. É isso, conversando com pessoas diferentes, você vai perceber as estruturas de dominância, que elas vão existir de algum certo jeito, vão ver o impacto disso nas estruturas de violência, e aí você vai ter um certo manejo de quando ou como ser agressivo ou não, né? Mesmo que o outro não goste do que você está sabendo, ele vai entender a sua motivação. E se ele entende a sua motivação, talvez no futuro ele te perdoe. E aí a gente tem o Naruhodo sobre por que é tão difícil deixar o rancor de lado. Eu tenho certeza que aí na sua vida, que deve ter alguém que você ficou muito puto com a pessoa, mas passou um tempo e você percebeu, é verdade, eu merecia isso. Eu fui um otário, eu merecia, eu não via. Por isso que eu fiquei puto, né? E aí você perdoa. Essa volta é importante.
Percebe que é complexo o negócio? Mas se eu percebo e não perdoo... Tudo bem, é uma escolha sua. Não, isso é uma escolha sua. E aí, assim, aquilo que você guarda rancor, na verdade, mostra aquilo que você valora. Pode ser uma estratégia. Se eu tivesse a skill que aquele cara tinha quando fez aquilo comigo, talvez eu perdoasse ele. E aí te dá esse movimento pra você deixar de ser otário e ir atrás do bagulho, entendeu? Não tem a ver com o outro. Não tem a ver com o outro. Não, é sério. Tipo, você reconhecer a sua otarice, né? Que a gente falou isso nos 2 últimos episódios de 2021 de Covid. Sim. Uma coisa importante, assim, da Covid, que a gente não aprendeu, é a gente aprender a não ser feliz. Que a felicidade é o resultado, não é a causa. Ah, vou fazer isso pra ser feliz. Você vai estar sendo violento com alguém. Eu vou fazer isso porque tem que ser feito, e caso dê certo, vou ficar feliz. Aí estamos conversando. Ou como diria um amigo meu, Pedro Guerra, não seja trouxa. Não seja otário. Eu só troco isso por otário, né? E aí eu repito a máxima, né? Não seja burro, fraco e feio. Estude, faça exercício e já sou feio. Uhum. Né? Essa é uma forma. Porque a beleza depende de uma estrutura de violência, né? A força e o estudo depende mais de você. Então é uma forma de canalizar sua agressividade em alguma coisa. Eu estou justificando nesse episódio esse princípio. Gostou aqui do episódio? Foi complexo, né? Adorei. Complexo. Talvez alguns dos ouvintes vão querer ouvir 2 vezes para pegar todos os conceitos, mas eu adorei. E eu fico contente que esse episódio vai dar base para vários outros. Vão ter várias outras perguntas de ouvintes que vão se alicerçar na base que estabelecemos com os conceitos desse episódio. Tá? Então, aguardem episódios relacionados daqui a pouco. Então, eu agradeço muito a atenção do Ken, de todos vocês e, sobretudo, do Reinaldo. Recomendo, leia o livro Homo Ferox. Fantástico e complementa a discussão aqui. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.